Olá, ouvintes e assistentes, bem-vindos a mais um podcast. É o seguinte, eu sou Marcel Filgueiras. E eu sou Marcos Fernandes. 10 anos depois ela fala o nome dela. Ok, vamos seguir, gente. Tá? O tema de hoje para este podcast, que é de inteligência emocional, é: não tenho inteligência emocional. Mas como, Marcel? Você já chegar com o pessoal aqui e já vai falando assim, a gente não tem inteligência. Sim, é isso mesmo, já é ajoelhada no rim, bicuda no peito, mas a grande pergunta para iniciar isto aqui é: afinal, O que é a inteligência emocional? sou eu que pergunto, tá, meu anjo? Segura sua marimbinha, tá? Sinceramente, olha. Vamos lá, afinal, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, na verdade, assim, uma maneira bem prática para a gente poder ter uma definição, ele é você equilibrar as tuas ações emocionais com a tua razão. Ou seja, você tentar, em algumas situações difíceis, você ter o autocontrole, tá? E o gerenciamento das suas emoções. Muita gente acha que inteligência emocional é algo que você adquire e mantém pra vida, entendeu? Não, gente, não é. Isso é casaco de couro. Inteligência emocional, ela não é linear. Ela é algo que tem seus altos e baixos, seus highs e lows. Então tem momento que a senhora vai estar muito evoluída, contemplativa, tibetana. Muito maravilhosa, né? E tem outros momentos que a senhora vai estar o cavalo do Isidoro mordendo o pé da mesa, entendeu? E ok, acontece, porque a gente é humano. E seres humanos são o quê? Instáveis. E Marcelo, É ou não é? Eu concordo com você. Acho que a gente já chegou num ponto bem interessante, já chegou logo com uma joelhada no rim, não é isso? Isso. Então, assim, se eu falar para vocês aqui que eu não tenho inteligência emocional, isso vai me tirar a autoridade de estar falando aqui sobre esse podcast ou vai me colocar numa condição de eterno aprendiz? O que você acha disso, Marcelo? Vai tirar a autoridade. Vai tirar a autoridade? Eu acho que não tira a autoridade. Porra, não é. Pelo contrário, coloca numa condição para mostrar realmente que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional sempre, né? Isso nos coloca em uma condição de eternos aprendizes, né? Então, assim, vamos te dar um exemplo, né? Vamos começar aqui. Eu quero desafiar o Marcel agora. Eu quero que você me dê um exemplo daquilo que você acha que você teve a maior inteligência emocional na sua vida e aquilo que você não teve inteligência emocional. E eu vou te contar o que aconteceu comigo, que foi um dos grandes starts para que eu desenvolvesse a minha inteligência emocional. Vamos lá. Antes de dar meu exemplo, eu acho fundamental pontuar que a inteligência emocional começa a ser praticada em casa. Tudo que tu lê na internet, nas redes sociais e frases prontas, etc., nos livros e por aí vai, o primeiro lugar pra gente praticar é em casa. Por quê? Porque dentro de casa a gente costuma ser muito mais explosivo, impaciente, até mesmo grosseiro com as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque a gente tem certeza do amor delas. Então, em algum lugar, a gente acha que pode realmente ser essa pessoa que, enfim, não é tão agradável às vezes. E não é esse o ponto. E como que eu virei isso de ponta cabeça no meu caso? Eu não sou uma pessoa rude por natureza, tá? Eu sou bem bacana, bem maravilhosona de verdade. Mas, dia desses, minha mãe me ligou pela parte da manhã. Aí ela me ligou: meu filho, tu já... O que tu estás fazendo? Eu falei: tô lavando a roupa. Ah, tá bom, beleza. Aí pegou, falou rapidamente e desligou. Quando foi à noite, umas 7, ela me ligou de novo e falou assim: olha, eu tenho certeza que tu não estendeu essa roupa ainda. E começou a brigar comigo. E eu: oi, tudo bom? Tudo bom? Quem tá aí? Oi, ok. Estamos bem. Aí eu falei assim, eu poderia ter ficado puto, né? Porque, tipo, ela começou já me brigando. O que a gente faz quando a mãe já vem julgando? A gente Já fica rebate, louco, né? é. Aí eu falei assim: mãe, aconteceu alguma coisa? Porque a senhora não é assim. Normalmente a senhora não é explosiva. Eu sou seu filho, moro tão longe. Minha mãe mora em Belém. Moro tão longe. Faz muito tempo que a gente não se vê. A senhora liga me brigando? Qual é o ponto? O que aconteceu? Aí a gata veio e confessou: ai não, porque hoje no trabalho aconteceu isso, eu me estressei muito com fulano, com ciclano, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu falei: ah, entendi. Então veja bem, a senhora não precisa descontar em mim. Quando for assim, me liga, a gente conversa, a senhora desabafa. E aí a gente fala da roupa, que por sinal a senhora tava certa, não estendi. E agora, mana, qual foi o exemplo que você não teve inteligência emocional? Olha, sinceramente, Olha! eu quero te dizer, Jus, que eu realmente penso bastante
antes de falar, A Lida, ela de é uma agir, inteligente de postar. emocionalmente, né, querida? Ela Parabéns se pra ela. esforça, ela faz o dever de casa dela, entendeu? Ela não está aqui a passeio. A passeio, Mas verdade. o momento em que eu sou zero inteligente emocionalmente é quando me assustam. Mana, quando me assustam. Ou então eu nem, quando eu come nem... a tua comida, né, Mana, pronto! Pronto! Gente, eu vou contar pra vocês uma vez que essa Marcel, Pronto. ela ficou louca no meio de todo mundo, só porque eu fui lá pra beliscar um pedacinho da comida dela Ridícula. pra sentir o gosto da comida. Gente, Mano, no era meio- buffet, self-service, porque ela não pegou o dela. No meio do restaurante, ela deu um show, ela gritou comigo e eu fiquei assim, ó. Ela não tomou remédio, gente. Hoje ela é uma louca, entendeu? Ela simplesmente começou a gritar comigo, como se eu tivesse feito a coisa mais absurda do mundo. Bicha, mete a mão na minha cara, mas não mete a mão na minha comida. Eu odeio que peguem na minha comida. Gente, juro, assim, me sobe. Porque eu acho assim um insulto. Juro. Não faz sentido. A pessoa pediu pra ela comer, ela come, deram self-service calma, ainda. foi só Não, eu tô pegar a nervosa já comidinha. perdi Foi toda só a pegar a inteligência comidinha, emocional. só isso. Eu já tô aqui tensa, eu vou embora. Bom, mas sim, vamos parar de falar de mim, eu sei que eu sou super interessante, mas eu acho que a gente quer ouvir um pouco de ti. Conta do teu exemplo. Então, gente, eu tenho dois exemplos assim bem interessantes. Primeiro foi o exemplo que eu não tive inteligência emocional, né? E vários exemplos assim, mas o que marcou na minha vida foi uma vez que eu estava atendendo numa unidade de saúde lá, cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, né? Marcos que é é bem médico, distante, pra quem não tá? sabe. E eu atendi eu fazia residência, na verdade, né? No Hospital da Zona Leste, Santa Marcelina. E aí eu tive uma situação que eu estava rápido, né, escrevendo, fiz uma receita e a minha letra saiu aquela receita de qualquer jeito. Aí eu entreguei para a paciente foi pegar a medicação lá na farmácia do SUS. Quando ela voltou de manhã, no outro dia, ela falou assim: doutor, a farmacêutica não quis entregar a receita porque ela falou que você errou o medicamento, você prescreveu o remédio errado. Nossa, imagina, você tá lá, recém-formado, né, com aquela coisa, aquele gás, aquela falta de inteligência emocional que o estudante de medicina recém-formado tem, né, que se acha o Deus, se acha tudo. Sim. E aí eu fui atrás daquela moça, sem pensar, sem nada, tomar satisfação com ela, por que ela tinha dito que eu tinha errado a receita, sendo que eu não tinha errado. E na verdade, não tinha errado a receita, eu tinha a letra que ela não estava entendendo, mas ela falou para a paciente que não tinha errado. E aí aquela confusão, e vai daqui, vai dali, e não sei o que, ofensa disso, ofensa daquilo, discussão toda, gente, deu até polícia. E aquilo, obviamente, que trouxe um ônus muito grande, né? Um problema muito grande, porque daí a gente teve que ser transferido de local, e aquilo ali foi muito marcante na minha vida, porque depois que você passa daquela situação, né? Depois que passa aquelas emoções que são muito aguçadas, você vai ver a complicação daquilo poderia ter sido para a tua vida, né? E consequências muito drásticas e muito negativas, tá? E aquilo ali foi um grande aprendizado, tá? Para que eu realmente não fizesse mais. E a maior situação que eu acho que eu tive inteligência emocional foi um pouco parecida, né? Isso anos depois, isso 10 anos depois, né? Eu passei pela mesma situação e aí eu lembrei da cena, tá? Foi praticamente a mesma cena. A pessoa chegou e falou assim: olha, a farmácia disse que você errou na receita. Aquilo ali disparou um gatilho tão grande, remeteu a situação, que eu lembrei de tudo aquilo que tinha acontecido, veio tudo. E aí, na verdade, eu falei: não, vamos lá, que pode ter sido mal entendido. Eu cheguei lá: oi, querida, tudo bem? Como é que tá? Olha, você falou para a paciente: não, doutor, desculpa, ela entendeu errado. E ela tinha dito sim, porque a paciente depois: eu não vou mentir, ela falou na cara dela: você disse que ele errou, você disse que ele não sei o quê. E aí eu falei: não, fique tranquilo. Aí o que eu fiz? Apaziguei a paciente. Foi no RH. Andar, e fiz. E acabei conversando também com a farmacêutica e tudo bem, deu tudo certo. Então, são essas situações que podem trazer pra gente, né, quando você realmente não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue botar o seu córtex frontal, né, que é o responsável pelo raciocínio, né, dentro do seu cérebro. Quando você não consegue colocar isso diante das suas decisões, você pode tomar muitas consequências, você pode ter muitas consequências drásticas na sua vida. Então, o objetivo da gente trazer para vocês esse podcast falando sobre inteligência emocional e dizer que é uma coisa que é constante na nossa vida, é para que a gente possa pegar essas situações difíceis que a gente tem e tentar mesclá-las, tentar equilibrá-las, né? Ou seja, utilizando a nossa emoção, aquilo que a gente sente, né? Só que também colocando a razão em cima delas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente nem sempre, Marcel, pode falar o que a gente está sentindo.
nem sempre a gente pode externalizar o que a gente está sentindo, porque muitas das vezes o que a gente está sentindo pode ser uma raiva muito grande, pode ser uma emoção absurda. E as emoções, Marcelo, de acordo com a definição científica, elas são situações automáticas. A gente não consegue controlar as emoções, mas a gente consegue compreender as emoções e consegue compreender os gatilhos que fazem a gente sentir aquelas emoções. Que foi o que aconteceu comigo e é o que pode acontecer com muita gente que está ouvindo a gente aí, não é verdade? Nossa, gente, uma água pra ela, produção. Preciso de água, produção. Jesus, acabou o podcast, gente, obrigado. Foi lindo. Mas ó, vamos nessa, porque tem muita coisa pra falar, Marcelo. Tem, Mona? Tem pilar de Achei que tu tinha acabado. Não, imagina. Peraí, só um minutinho, deixa eu só pontuar um negócio, diretor, antes de você fazer sua pergunta. Tu falaste que tu foste lá na farmácia tirar satisfação com a querida e fez isso de um jeito pacífico e tal. Eu sou da seguinte opinião: a gente sim tem que ter equilíbrio, mas a gente tem que saber se impor. Sim, Deste modo, eu deixaria claro, muito claro, que aquele tipo de situação jamais poderia se repetir sim, e que no próximo momento ela teria que vir falar comigo pessoalmente. Mas- Porque se aquilo se repetisse, as consequências seriam diferentes e mais graves. É assim que funciona, mas aí entendeu? o que eu fiz, na verdade, um resumo da situação. Pô, Mas, resumiu? Mas o que você está colocando é muito importante, é uma comunicação não agressiva, né? E eu acho assim, a inteligência emocional tem várias competências, várias habilidades, né? Então uma delas é realmente isso, é você se posicionar, você saber dizer não. Só que você tem que saber dizer não de uma maneira agradável, de uma maneira que não seja violenta para aquela pessoa. Porque Amigo, às vezes... não, peraí. Agradável é uma palavra muito ampla. então. Eu acho que você pode ser Vou educado. refazer, vou Se você tá refazer. puto, você não vai chegar lá... Oh, minha querida, dos olhos castanhos de amêndoas. tudo bem, Bom dia, tudo hoje bem. vamos... Não, mano, tu vai chegar lá e falar assim... O que é? Fulana, o que foi que aconteceu que a paciente veio e falou isso e isso? Entendeu? Você tem que ser assertivo, porque você já tá encaralhado. Tá, então Aí eu tu vou vai refazer. chegar lá, a doce moça, mana. Não. Na Então, vida assim, real, na verdade, não, né? Na verdade, assim, quando a gente fala agradável, Marcelo, é uma comunicação não violenta, tá? Existe várias diretrizes hoje que você tem que tomar cuidado até com a sua... o tom de voz, óbvio, né? Sim. Né? A grossura da voz, enfim. Mas até com a sua manifestação corporal. Até muito mais, porque as pessoas, quando você se manifesta corporalmente, você pode, muitas das vezes, manifestar uma raiva muito grande. E aí você nem tem a intenção de falar aquilo. Mas saber falar e saber gesticular é mais importante ainda, tá? Ok. Toma de caralho! Vocês acham que a inteligência emocional está diretamente ligada à maturidade? Sim, com certeza, tá? Mas ela não está, elas caminham juntos, tá? Mas elas não são uma obrigatoriedade da outra, até porque tem muita gente que tem um grau de nível de maturidade muito grande, mas que não tem inteligência emocional para nada. Que fique muito claro isso para todos vocês. A maturidade ela é importante sim, se você tiver, tirar as lições baseadas nas experiências que você tem, mas não é uma regra geral. Eu acho que maturidade tá diretamente ligada a experiências vividas, tá? A lições aprendidas. Por isso que eu acho que indifere da idade que tu tens. Porque existe muita gente que é jovem e que passou por muito na vida já, né? Por experiências que pessoas que já são bem mais velhas não passaram. Enfim, isso varia absolutamente. É que eu acho que ficou um pouco implícito essa questão da maturidade com a idade cronológica, né? Só que aí isso eu quis dizer para todo mundo, não é a idade cronológica em si, né? É o que você falou, são as experiências que você Sim, é que é fácil confundir também. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas a gente nem usa mais terceira idade, melhor idade. A gente usa maturidade, ou seja, é associado à idade cronológica. Mas nesse ponto, eu acho que quando a gente fala dessa inteligência emocional construída em cima de experiências... Porque, veja, a gente definiu há pouco que a inteligência emocional é o quê? É o gerenciamento de emoções, especialmente mediante situações difíceis. Deste modo, se a pessoa passou por várias situações difíceis ou desafiadoras, porque nem tudo precisa ser a base do sofrimento, ela pode ter aprendido bastante com aquilo. E pode não ter aprendido nada também, tá? É tudo muito aberto. E agora uma coisa bem interessante, Marcelo, que é assim, que existem alguns mitos sobre inteligência emocional, né? Existe aquele mito que a gente precisa quebrar logo, né? Se eu desenvolver inteligência emocional, eu vou aprender a ficar sorrindo o tempo todo?
Não. Sorrindo? Né? Sorrindo, né? Vivendo aquele mundo Disney, tá tudo bem. Não. Aquela positividade tóxica. Só né? se colocar lente de contato. Aí vai ficar assim o tempo todo. Então, isso é uma coisa que deve ser desmistificada, né? A outra questão sobre inteligência emocional a gente ficar o tempo todo maravilhoso, né? O tempo todo, assim, naquele flow, não, Tá tudo assim, bem, gratiluz, tudo né, maravilhoso, Marcel? me livre. Igual. Não, gente, inteligência emocional, isso acontece muito, né? E engraçado, né? Algumas pessoas às vezes quando eu explodo, que eu falo, que eu me posiciono, nossa, mas você tá falando desse jeito? Nossa, mas você fala tanto de inteligência emocional? Meu, a gente tem o direito sim de se posicionar, aquilo que você falando agora, a gente tem o direito sim de colocar o que a gente pensa, de expressar a nossa raiva, tá? Mas sempre de uma maneira que não seja negativa para aquela pessoa que está recebendo ou para o ambiente que a gente está, tá? Ok. Então, a gente pode começar agora, Marcelo, para a gente adiantar, falar um pouco dos pilares de inteligência emocional. Uma coisa muito interessante que deve ser colocado aqui, que está em voga, né, no mundo inteiro, né, depois da pandemia, é sobre quais são os mecanismos que a gente procura desenvolver essa habilidade, né? Então, o primeiro deles é o autoconhecimento, né? Então, ele está relacionado O autoconhecimento é um pilar. É um pilar, Ok. é aquilo que você consegue, né, desenvolver para você. E o autoconhecimento, diferentemente de que todo mundo pensa, né, e todo mundo prega aí nas redes sociais, não é algo tão lindo e maravilhoso. O autoconhecimento, ele é doloroso. Imagine você descobrir aquela sua parte mais obscura, aquela parte em que você não consegue, né? Isso, aquela parte assim que você é bem tinhoso, né? Que você consegue expressar sua raiva, fazer mal para as pessoas desejar. Isso é normal, o sentimento de raiva, ele é normal. Obviamente que você não pode ficar alimentando esse tipo de sentimento. Sim. Por isso que você tem que se autoconhecer. Mas tu sabes uma coisa que eu sempre quis saber? Porque tanta gente fala em autoconhecimento e assim, eu acho que isso já foi tão esvaziado. Aham. Tão esvaziado, mas tão esvaziado que tá murcho. Deste modo, eu quero que tu me explique com muito, assim, Tá, com muita sim. praticidade, porque essa resposta é pra mim e pra milhares de ouvintes e assistentes. Tá. Eu quero que tu me explique. Assistentes. Eu quero que tu me explique como raios eu faço na prática esse autoconhecimento. Me dá um exemplo master, Tá, assim, tá, só. beleza, eu vou te dar um exemplo, tá? O silêncio, né? Você silenciar, você ficar sozinho, entendendo os momentos que você passa, tá? Como que é isso? Você entender naquelas situações, tipo a gente agora. Uma coisa que me incomoda muito é eu ser interrompido ou então alguém querer dizer que eu tô errado em alguma coisa. Então, para eu entender isso, eu tive que silenciar, eu tive que parar e vivenciar algumas situações parecidas com essa, até eu chegar a esse tipo de conclusão. Não é alguma coisa fácil, tá? Então, uma coisa que pode ser feita para mim, pode ser diferente para você. Então, existem várias outras técnicas que você faz para você se autoconhecer. Uma delas é silenciando a mente, é você meditando, é você procurar um retiro, é você entender as práticas diárias que acontecem na sua vida. É no silêncio que você mais se escuta, tá bom? Tu sabes que disseste isso agora e imediatamente me veio à mente algo que eu faço, é um exercício que eu faço pra mim, gente, sobre essa história do autoconhecimento, e eu já fazia isso muito antes de entender ou conhecer o conceito do autoconhecimento. Uma coisa que eu adoro é, antes de agir, antes de postar, antes de falar, eu gosto muito de entender se a motivação para aquele ato ela é algo que eu realmente quero, acredito, ou se eu estou reproduzindo um comportamento. Eu realmente me escuto. Eu me escuto antes de agir, mas o mais importante que leva a gente para o segundo pilar. Eu me escuto antes de reagir. Perfeito. Porque o segundo pilar, a gente pode pontuar aqui a autogestão, né? Que é como a gente movimenta as nossas emoções Internas, né? internas. Então, assim, gente, há muito tempo atrás, eu acho que eu vi a Monique Emas numa fazenda e ela falou que ela não guardava nada porque ela não queria que isso virasse um câncer dentro dela. E aquilo me marcou bastante, porque como libriano, quem é libriano sabe, quem convive com libriano sabe, a gente passa muito por cima da gente pra não criar o caos, porque a gente tem pavor ao caos. E aí eu decidi que eu não faria mais isso comigo. Entretanto, contudo, no entanto, eu não deixaria de falar. É desse modo que eu utilizo, enfim, eu balizo as palavras de um jeito realmente muito especial
pra que eu consiga falar tudo que eu sinto, mas não deixe de falar. Então hoje, se alguma coisa me incomoda, o que eu não faço? Eu não reajo na hora. Eu não vou lá, não grito nem nada. Eu praticamente saio. Quando a pessoa vem muito louca, muito raivosa, Ou seja, gente, eu saio da situação e fico olhando. E eu fico realmente parado. E aí depois eu sento, posso estar morrendo de raiva, mas eu sento. E aí depois eu chamo, quando a pessoa não espera. E aí, querida, ela desço o né, sarrafo. eu já passei por isso, tá, gente? Então a Linda, ela já... Eu já fiz isso com ela, né? Já. Então, assim, o que a Linda tá falando, na verdade, é você saber gerenciar, né, as suas emoções internas. Então, se eu tô com um problema, né, se eu briguei na minha casa, se eu tô com um problema no trabalho, eu não posso externalizar isso para as pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, isso se chama autogestão. Autogestão dos conflitos internos. Não descontar nos outros. Você não descontar nos outros. Pavor de tá bom? descontar nos outros, gente. E eu acho que uma outra coisa tão importante, Marcel, que a gente também tem que falar, é que é um pilar, assim, que eu acho que é um dos mais importantes dentro da inteligência Mais emocional, duros. né? É isso aí, é a empatia, tá? Só que definir empatia de fato como empatia. Empatia não é somente se colocar no lugar Posso do te outro. trazer um negócio pra te desafiar agora? Ai, meu Deus do céu. Pode, Linda, vamos lá. Eu É gosto de isso, desafios, querida. Cai entendeu? dentro, marginal. É isso. Então vai, Linda. Eu acho que empatia pode ser qualquer coisa, menos se colocar no lugar do outro. Perfeito, Linda. Eu vou trazer agora uma reflexão interessante, tá? A raiz da empatia, né, a gênese da empatia, onde a empatia começa, ela tem a ver com as crenças e os valores. Então imagina, você não pode se colocar no lugar de outra pessoa que você tenha uma crença incompatível com ela. Você nunca vai conseguir ser empático com aquela pessoa. Então, a empatia ela tem que sair um pouquinho, né, dessa seara, você se colocar acima de tudo isso e tentar pensar como que aquela pessoa está se sentindo diante da situação que está acontecendo. Bom, pra mim essa história de se colocar no lugar do outro, ela é inexistente porque enquanto seres humanos, pelo menos a maioria massiva de nós é absolutamente egoísta. A gente pensa na gente. Então, eu acho que você trabalha a empatia a partir do seu próprio lugar. Então, pra mim, quando eu vejo alguém que é, enfim, escroto comigo, aí eu tento olhar aquela situação e vejo, tá, por que essa pessoa pode... por que essa pessoa foi uó comigo? Eu falei, deixa eu ver. Entendi. Ela não tem muito amor na vida, não tem muitos amigos, a situação dela é difícil. Eu tento entender isso por esse lado, mas ok, tipo, do meu lugar, pra mim é muito semelhante ao perdão. Sabe aquela história de você perdoar pra que você fique em paz? A pessoa não quer saber se você vai dar perdão pra ela ou não. Ela não precisa do seu perdão. A maioria dos casos é assim, que fique claro. Então assim como o perdão, você age pra que você se liberte daquilo. Entendeu? Então é uma inteligência emocional que, na verdade, ela é cíclica. Ela bate no outro, mas ela volta pra ti. Ela bate no outro, mas ela volta pra ti. Então, essa história de se colocar no lugar do outro, eu acho que é muito linda, parece muito caridoso, sabe? É muito beático, mas na vida real eu não acredito que isso se aplica dessa forma. Inclusive, eu quero que vocês que estão ouvindo e assistindo, sinceramente, me digam aqui nos comentários pontualmente o que vocês acham disso. Não é? Vamos caminhar para o desfecho, né? Agora eu quero trazer... Último pilar. Agora eu quero trazer um pilar assim que a senhora senta, que a senhora agarra. É o pilar que eu digo que a senhora sapateia que nem uma catita, só no sapatinho, né, Linda? É aquele pilar de gerenciamento de relacionamentos. A Linda, ela é expert em contatos, entendeu? Ela é expert em conhecimento, né, Linda? Ela tem muito conhecimento. Então a Linda aqui, ela vai falar pra gente como que ela consegue criar esse network dela, como que ela consegue se relacionar bem em todas as tribos, como é que ela entra e sai de um evento social sem ser convidada às vezes, entendeu? Epa! Então assim, a Linda, ela consegue sim gerenciar os relacionamentos muito bem. E eu tiro o chapéu pra ela, gente, porque ela é maravilhosa. Stop! Gente, pra mim é uma dinâmica muito simples, honestamente. Eu amo gente, amo. É engraçado, quando alguém me diz que é antissocial, que não gosta muito de pessoas, eu acho engraçado. Eu entendo que tem pessoas que gostam mais de animais do que de pessoas, mas eu realmente gosto muito de pessoas. E eu parto de um princípio muito simples. Eu sei quem eu sou, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei, eu posso não saber exatamente aonde eu quero chegar, mas eu já sei pra onde eu não quero ir, isso é meio caminho andado. E as minhas relações são construídas literalmente em cima do
cuida da sua vida. Então eu cuido da minha vida. De verdade, a pessoa pode vir, ela pode ser excêntrica, ela pode ser louca, ela pode berrar, ela pode não falar um A, ela pode ser o que ela quiser ser. Pra mim não tem problema. A única coisa que eu não gosto, que eu não aceito, que eu me afasto, caso eu esteja presenciando, se não for diretamente comigo, se for diretamente comigo, eu quebro o pau. Se não for diretamente comigo, eu me afasto. São pessoas mal educadas. E isso, depois de ainda jogar lá uma praticada da empatia, tá? Porque eu tento pensar, é grosseira mesmo, mal educada, não teve educação. Eu até tento, sabe, dar essa passada de pano. Mas pra mim, cuidar da minha vida é o que me faz conseguir me relacionar com todo mundo. Sim. Então a pessoa pode vir e ela pode estar contando a história mais absurda do mundo, que eu viro e falo, mentira. Sinceramente, olha, né, Me conta mais, mana. É sério. Então assim, eu deixo as pessoas falarem. Isso é uma coisa muito importante também na hora de se relacionar. Sim. Eu amo falar, amo. E consigo falar muito bem. Mas eu também amo escutar. E eu sou um ótimo ouvinte, entendeu? E eu tenho interesse. Você, quando você conhece alguém, você tem interesse pela pessoa. Se você pergunta pra pessoa o que ela faz, ela vem e fala o que ela faz com muito entusiasmo. Mas teve gente que eu perguntei o que a pessoa fazia e ela não quis dizer. Depois eu descobri, entendeu? O que ela fazia. Ela tinha vergonha do ofício dela. Não vou abrir aqui. Mas assim, ela tinha vergonha do que ela fazia. E aí eu fiquei assim, poxa, que pena que ela tem vergonha do que ela faz, mas eu entendo. Entendeu? Então assim, pra mim é muito simples. Eu respeito os outros em quem eles são. E isso me impede de julgar às vezes? Não, mas eu me policio bastante pra não fazê-lo. Isso me impede de criticar às vezes? Também não, mas é cada vez mais raro. É por isso que eu me dou bem com todas as pessoas e em todas as tribos, porque eu amo gente. Perfeito, linda. E eu acho que isso é interessante a gente trazer, né? Porque isso é um pilar, né? É o pilar do gerenciamento de relacionamento com as pessoas, né? Então, para a gente finalizar esse podcast, eu acho que um dever de casa para os nossos ouvintes e os outros, como é que é o nome? Assistir. Eu vou dar meu exemplo, né? Então, desses 4 pilares que eu falei, o autoconhecimento é algo que eu busco sempre, tá? Eu estou o tempo todo fazendo cursos, lendo, meditando, tentando ir para lugares que eu tenho contato com a natureza, tá? Então, o autoconhecimento para mim é algo muito positivo, né? A autogestão para mim ainda é uma grande dificuldade. Eu consegui gerenciar os meus sentimentos internos, quando eu estou com raiva de alguém, quando eu estou passando por algum processo no relacionamento, por exemplo, quando eu tenho algum tipo de discussão dentro do trabalho. Isso ainda é um grande desafio para mim, mas eu já identifiquei isso, tá? A empatia é algo muito tranquilo para mim, tá? Isso é muito para mim, eu consigo exercitar isso muito bem, tá? E a gestão de relacionamentos ainda também é um grande desafio. Por quê? Porque estar junto de pessoas que você não pactua de ideias, de crenças, de valores, também ainda é um grande desafio. Transitar em todos os momentos. Apesar de de ter relacionamentos bons, né, de ter boas construções interpessoais, né, com várias situações. Então eu vou encerrar, porque senão eu vou acabar apanhando aqui. Vai, linda, vai lá, ó aqui pra ti, ó. É a lição de casa, gente. Então a lição de casa, vai, fala, linda, fala. Não, linda. fala, mano. Então a lição de casa é você olhar para esses 4 pilares que eu falei, baseado no exemplo que eu dei, e tentar identificar qual é o pilar que você tem uma boa, que você está bem desenvolvido, e qual pilar que você precisa desenvolver mais. Eu acho que aí ajuda legal a gente finalizar esse podcast, né, linda? É linda. Eu acho que é prática, gente. Inteligência emocional é prática. Pode estudar à vontade, pode ler à vontade, pode compartilhar post à vontade. Pra gente, né? Pode usar frase pronta à vontade, querida. É prática. Quando a senhora estiver ali na boca do leão, que alguém vier lhe irritar, que o cavalo morder a tua cabeça, é que tu vai saber se tu é inteligência emocionalmente ou não. Com isso, eu me despeço. Tem horas, linda. Porque tá bom. Tá bom. Chega, gente. Obrigado. E tem horas que a gente continua? tem que pegar... Meu Deus, não, calma, só pra para. gente concluir. E tem horas que a gente tem que pegar a inteligência emocional que a gente sabe, enfiar bem naquele lugar e se posicionar, entendeu? Acho que é isso. Um beijo pra vocês e ó, muito obrigado, te amo. Beijo, gente. Eu sou Marcel Filgueiras. E eu sou Marcos Fernandes. E hoje, por que ela tá me interrompendo, mana? Só fala teu nome, anjo. Muito bem, Marcel. Vamos começar com essa definição. Ela é muito de auditório, mana. Por que ela... Ai, bicha.
Vai, mana, segue. Sinceramente, olha,